Como é que o pai acionou na mina? Isso foi em que ano? Eu fui tanto da 8ª Brigada. A princípio é que eu fui um fundador da Escola Pré-Academia Militar, em 78. Na altura o ministro da Defesa era o Ico Carreira. Então nós da Escola Pré-Academia, depois de atingir os 18 anos, outros com 8º, outros foram para tanquistas, outros foram para piloto. Infelizmente eu tinha um amigo que treinava karatê. Então foram expulsos da escola para o CIR, comandante Joaquim Capango, na altura no Copororo. Eu, como não queria se deixar com meu amigo, então me infiltrei naquele grupo FOMO. Mas devido aos treinos de karatê que a gente praticava, a escola, que é o Centro de Instrução Comandante Joaquim Capango, nos acolheu como instrutor. Depois do curso militar, ficamos já lá como instrutores militares. Então, pelas qualidades que eu possuo... Isso em que ano? Isto foi em 83. 1983. Então, na escola fiquei. Pelas qualidades que eu possuía, a escola depois sai do Copororo, que é comuna de Benguela. Copororo é uma comuna que pertence ao município de Xongoroi. Então o centro de instrução ficava no rio Copororo. Eles até confundiram que aquilo era uma base da SUAP. Então é assim que a escola depois muda do Copororo para o Acucungo, no agrupamento 11. Havia a área que é o 4, onde estava o regimento cubano, nós estávamos no 11. Então, no 11, lá no Acucungo, onde o centro de instrução estava. Quando a UNITA invade a cidade de Sumbe, e que levaram muitos médicos cubanos, então a escola sai do Acucungo para o Sumbe, na Jimba, depois da Escola dos Petróleos. Ficamos localizados numa área chamada Jimba. Aquilo era uma fazenda de galinheiro. Então, naquela altura, 84, é isto. Fui já encaminhado para o centro de instrução em Luanda, que é na Funda, na Escola Comandante Arguelles, onde faço o curso dos oficiais. Saio com a patente de subtenente. Então, depois disso, nos colocaram na Lunda Norte, que é nas operações especiais, onde havia um branco chamado Matubeira, que treinava os comandos especiais, que era da proteção dos objetivos diamantíferos. Lá não tivemos lugar, voltamos a Luanda, então Luanda me caminha para o Quando Cubango, que é na terra do fim do mundo. Aí onde eu sou naquela altura, quando o Cubango era considerada a terra do fim do mundo? Terra do fim do mundo, que a entrada não há saída. Capa. Capa. Onde até as árvores são mutiladas. É isso. Então aí fui colocado na 8ª Brigada de Infantaria Motorizada, como chefe da 5ª Companhia do 2º Batalhão. O comandante era o comandante Pinto. Então nós escoltávamos as colunas de comida de Menongue para o Cuito-Canaval. Aproximadamente 200 quilômetros. Tínhamos que caminhar a 200 quilômetros, fazer quase em 10 dias, não é? Os carros na estrada, com os sapadores em frente a sapar as minas, e nós da infantaria fazer o pente para proteger a coluna. Então, em 87, nós estávamos a escoltar uma caravana que levava a técnica Osaka. Essa técnica é uma técnica que Angola comprou na União Soviética, que abatia a aviação sul-africana a 60 km. A 60 km o avião já está no ar. Essa técnica, a minha brigada, é que transportou do Menongue para o Cuito-Canaval. Naquela altura, a UNITA tinha 2 batalhões famosos. O batalhão 04. Então eram batalhões da melhor tropa da UNITA. O Savimbi tinha jurado que aquela Osaka não deveria entrar dentro do Cuito-Canaval. Então o que é que o nosso governo fez? Mascararam a coluna. Os carros da Osaka meteram a retaguarda da coluna. E no meio meteram máscara, confundir que a Osaka estivesse no meio da coluna. Então fomos atacados. Queimaram 25 viaturas, mas a Osaka nenhuma queimou. O meu chefe do batalhão foi atingido, o Estado-Maior subiu como chefe do batalhão, eu que fiquei como Estado-Maior. Então o que me fez acionar foi o meu radista, quem acionou foi o radista.
Assim que o radista aciona, eu falo no chefe do primeiro pelotão para ir socorrer. Ele diz, ô chefe, estamos num campo de mina. Mais vale um cobarde vivo do que um herói morto. Eu, armado esperto como chefe de companhia, quis dar o exemplo, dizer, passar o cobarde. Então comecei a ir para ir socorrer o radista. Quando faltava uns 5 metros do sítio onde o radista acionou a mina, eu só senti uma grande explosão. Naquele momento fez-se uma nuvem escura. Os outros que estavam a uns 50 metros de mim viram uma bota no ar. Era o meu pé do lado esquerdo. Nem tive tempo de olhar para dizer adeus no meu pé. Quando aquela escuridão passou, ficou claro. Assim que eu olhei no chão, eu estava sob um buraco. A minha perna, o osso estava tão branco como se fosse a brancura de uma mandioca que cascaram. De repente comecei a sangrar. Então gritei, sanitário, acionei. Estás aonde? Eu já estou aqui. Então ele disse, se estás a vir no meu encontro, localiza minhas pegadas. Estamos num campo de mina. Também se não vais acionar. Aqueles meus soldados que eu dava-lhes o cigarro, que eu comprava um morrole, que a gente sobrevivia com ele, todos vieram buscando contra o sanitário. Vai socorrer o chefe, senão morre. Isso forçou o sanitário a vir no meu encontro. Ele viu as minhas pegadas, até que chegou em mim. Quando o sanitário chegou ao meu lado, ele ficou a cambalear, com aqueles ferimentos, aquele sangue, porque eu escapei, ficaram amputados com as 2 pernas. Está a ver a outra conforme ficou? Os telhaços que amputaram essa também machucaram esta perna. Então logo, a medida... Aqui é amputação, não tem a prótese. Podemos tirar a prótese. 75%. Então é assim que o sanitário ficou a cambalear. Eu é que tive que lhe tirar o... Está vendo? Amputação, 75%. Eu é que tive que lhe tirar as ligaduras. À medida que a gente foi isolando, a ligadura branca virava na cor de massa tomate. Assim fui isolando o coto, isolamos aqui. Ele me meteu nas... Não foi o sanitário que isolou, foi o pai que isolou. Eu fui isolando e depois ele recuperou, ganhou coragem. Isolou também a perna do lado esquerdo e me pôs nas costas. E eu fui dizendo, olha, pisa aqui, até que saímos dentro do campo do ninho. Então logo, os carros que estavam no comando começaram a vir no meu encontro, o BRDM para me socorrer, para o comandante da 5ª companhia acionou. Éramos 13 feridos. Graças à ração dos meus soldados, aquelas latas onde tinha o sumo de maçã, o sanitário pegou no capacete, recolheu as latas de sumo de maçã, foi despejando no capacete, meteu areia. Finalmente ele afinal fabricou um soro. Então esse líquido é que fui bebendo. Durante a noite, outros foram morrendo. Eu estava em cima de um colega meu, estava a lhe dar cotovelada, fica bem. Quando dei de manhã, afinal o outro já estava morto, só estava a dar cotovelada no outro que morreu. Mas logo, a 45 quilômetros da cidade de Cuito Carnaval, lá o posto comando enviaram os homens para virem socorrer os feridos. Então os carros que vieram do Cuito vieram no nosso encontro. Então a minha maca foi a primeira, já sabe, nós temos primeiro assim o chefe. E assim fomos socorridos, até no hospital de campanha no Cuito Carnaval. Então quando eu cheguei no Cuito Carnaval, eu não vi nada, já estava a falecer, o coração já estava a bater baixo. Mas o doutor Pires, aquele doutor angolano, mandou por logo 2 soros e mandou o soro a correr. À medida que o soro foi correndo, o coração começou a bombear. Então, quando abri as vistas, o doutor disse, epa, salvamos mais um. Eu disse, sim, doutor, eu quero viver. Disse, vais viver. E assim, fui socorrido com soro, mas embaixo de bombardeamento, fomos evacuados de helicóptero para a cidade do Menor. O doutor angolano disse, epa, eu tinha que ser transferido para Luanda, porque eles pensavam que o pé direito também estava fraturado. Mas o soviético disse, não, Luanda não normal. Mas não é normal, por causa do clima. Os soviéticos, eles gostam de clima fresco.
Se euisse a Luanda com calor, corria o risco. De ter uma hemorragia. Devido ao calor, as feridas deveriam ganhar infecção. Porque o Menongue faz frio. Você mete água num prato, no mês de junho, a água pode congelar. Então aquele frio, afinal, fez bem. É assim que fui mesmo tratado dentro do hospital do Menongue. Mas você via os gritos dos outros, cada um grita do seu modo. Esse, ai, ai, outro, ei, ei. Aquilo dói a amputação. Mas o grande sofrimento é na hora dos curativos. Quando aquele carro, o sanitário está a vir a empurrar, o seu coração já está a bater. Porque ele tem que espetar uma seringa com água oxigenada para lavar o pus lá dentro. Então os outros que faziam mania começam a dar bafo, é para ele deixar assim. Resultado, aquilo começa a criar gangrena, você vê mesmo minhoca sair no coto do outro. Então são obrigados a amputar isso. Mas graças a Deus eu fui corajoso, aguentei os curativos. E quando a dor era demais, eles aplicavam uma pica que aliviam a dor. Só agora é que estou a dar conta que aquela pica, afinal, essa é a dipirona. Só que lá o Sandersal dizia analgina, o doutor dizia, aplica analgina, está a gritar muito. Quando aplicavam aquela pica, as dores cessavam. Mas quando o efeito da pica passa, a dor de novo. Pronto, aguentei lá os 3 meses e fiquei curado, graças a Deus. Então, fui encaminhado para o Centro de Reabilitação Física da Bomba Alta, no Ambo. Na altura, no Partido Único, né? Aquilo estava organizado. Havia o posto sanitário que estava dentro da estação do Caminho de Ferro, onde havia uma enfermaria, onde a gente era tratado, tínhamos direito à comida do governo. A ambulância vos leva para o Centro de Reabilitação Física na Bomba Alta, onde tiraram as medidas, onde consegui a minha primeira prótese. Naquele tempo eu tinha ainda meus 26 anos, ainda estava jovem, estava fresco. Aquele orgulho de andar com a prótese, pá, superei. Então, depois da reabilitação, volto a Menongue. Menongue, peço meus documentos. Então, vim cá para Luanda. Luanda, onde me coloquei na Secretaria dos Antigos Combatentes. Só que fiz 2 anos sem vencer. Mas depois, como eu era já oficial, porque quando fui amputado, devido ao meu mérito, a Osaka chegou bem dentro do Cuito Carnaval. A partir daí, a aviação sul-africana deixou de nos ameaçar. Todo avião sul-africano que vinha bombar era abatido. É assim que eles começaram a utilizar aviões teleguiados, sem piloto. Mas eu me considero um herói, porque nós é que metemos a técnica Osaka dentro do Cuito Carnaval. Chegou com sucesso. A minha patente me encontrou já no hospital. Eu acionei como a patente de subtenente. Então subi como tenente. Só que atualmente deveriam me dar de major para ir para a Casa Social. Só me deram um grau de capitão. Mais vale um do que 2 a voar. Então me enquadrei na Secretaria dos Antigos Combatentes. 2 anos depois comecei a ir lá no Ministério da Defesa, que é na direção principal de quadro. Que afinal esses 2 anos que eu fiz, tinha direito a meu salário. É assim que fui viver na casa da tia Mena, na Samba. Mas o meu orgulho era ter a minha casa. E pronto, se juntei com a tua tia Laureta, fui lhe buscar em Benguela. Então comecei a tratar os documentos lá nas finanças, até que ganhei a causa. O primeiro salário foi de 2 anos, aquele saco preto, meu filho, de dinheiro. Comecei a tremer. Daí quando comprei aquela montanha por $300, na altura dizia que eu, maluco, como é que vou comprar na montanha sem terreno? O pai se lembra da vez que estavam para ser fuzilados. Então, quando entra a escaramuça de 92, nós estávamos aí entre a Unicarga e a estação do Caminho de Ferro. Infelizmente, na montanha onde a gente tinha a nossa casa, tinha uma vala que sobe, que vai ter mesmo na casa do Savimbi. Então, naquela escaramuça, nós estávamos entre 2 fogos. A UNITA que atirava contra a estação, os antimuti que estavam na estação que atiravam contra a UNITA que está lá em cima. Então, muito povo do bairro retirou-se, mas eu, como era militar, já sabia a estratégia. Mantei as minhas crianças, a mulher, todos aplacados. Sim. A vizinha que estava do lado apanhou um tiro da nádica.
O vizinho que estava a beber vinho dele, que era um cabo-verdiano, apanhou uma rajada das tripas para fora. Então ele disse, pá, tá mãe... Morrer. Yeah. Naquela casa de madeira. Yeah, de chapa. Chapa. Yeah. Então ele disse, pá, estamos em guerra, todos ficam aplacados. A mais velha que estava armada, truque, a bala furou dentro do teto, aquilo começou a girar no corpo dela. Fui ver, só assim que ela ficou quieta. Graças a Deus, eu aí com a minha família sobrevivi, embaixo do fogo. Eu tive que fazer exercício, cozinhar no fogão prima, para vos dar de comer. Caiu um obus na casa do avô Mariano, onde morreu a falecida Nazaré e o falecido Vitor. Ah, morreu com vida. Com filho, já. Morreu com vida. Então é assim que quando o Marcolino Moco na altura era o ministro, não era, sim, ministro, era ministro, não sei se é de quê. Então começaram a apelar para não se fazer justiça por mãos próprias, porque estava a se perseguir o povo umbundo. Então, aí no bairro alguém nos bufou. Lá no Miramar, onde tinha os Nita, aqui no bairro havia aquela família da tia Filomena. Então eles reconheceram lá alguns conterrâneos da UNITA, do Bié. Então nos conectaram com eles, são um povo UNITA. O que que acontece? Embaixo daquele fogo, quando aquilo cessa, os antimoti assim que começam a fazer pente no bairro, para ver se tem elementos da UNITA. Então nos tiraram todos, foram nos pôr no tanque para sermos fuzilados. Porque outros estavam a ser matados no campo da cerâmica. Exato. Nós nos levaram até aí no chafariz. Só que o que me safa é o meu passe. Eu saquei o passe, então a UNITA já me tirou a perna. Agora vocês que são do MPLA para aqui combater, também querem me tirar a vida? Eu sou vosso colega até que eu passo. Eles viram, segundo tenente. Não, mais velho, tira a tua família. É assim que a gente foi salvo. Aqueles vizinhos que nos deram nome, que esses são UNITA, ficaram todos envergonhados. Eu comecei a chorar, bué. Você estava a chorar. Estava a te ver, porque não, eles são UNITA, graças a Deus, o passe militar me salvou. Eu perdi a perna na guerra, a combater contra a UNITA. A UNITA é que me tirou a perna. Agora vocês do MPLA, eu que sou vosso colega, também não faz sentido. Afinal, estão de que lado? Aquele passe com a patente de tenente é que nos salvou. Graças a Deus, não fomos fuzilados. O facto da gente estar na montanha e que o caminho vai na casa não significa que eu sou unido. Pronto, assim sobrevivi. Graças a Deus, ficamos esses anos todos, até que o governo veio demolir as casas na Boa Vista e eu ganhei as minhas 3 casas aqui no Zango. E nunca sonhava naquele tempo se um dia haveria de ter carro. Agora, na doença da tua avó na Cuiaia, o que é que eu faço? Das 3 casas. Os outros venderam ainda a $6.000, outros a 12. Eu esperei um bom bocado até que vendi a casa a $40.000. Naquela altura, quando a pasta entrou com 400 notas de $100, aquilo é tremendo, que notas verdinhas na minha mesa. Pronto, foi quando eu comprei o Yassi, comprei lá um turismo para a tia Mena e comprei uma moto nova para a tia Paula, porque o pudim é bom quando você come com os outros.